Mas esse padrão acontece em todas as questões de ciências humanas, da própria habilidade, porque se a habilidade é a mesma, a questão ela também tende a ser na mesma pegada. Como acertar 40 a mais, como você chegar nas 40 a mais sem saber exatamente do conteúdo, ou mesmo que não tenha visto o conteúdo. Por que eu tô te dizendo isso? Porque o Enem é uma prova que não quer saber se você decorou, memorizou infinitos conteúdos, né? 500 conteúdos, um cronograma intenso, assim como os cursinhos e a escola tenta te empurrar, empilhando você de conteúdos. O Enem é uma prova do século XXI que busca e visa que o aluno consiga ter habilidades para enfrentar situações e problemas. Ou seja, o Enem vai te colocar situações e problemas, porque isso aqui é eixo cognitivo, tá na matriz de referência, e aí ele quer saber se você tem habilidades para poder destravar cada código da tua habilidade. E esses códigos, eles vão estar na entrelinhas de cada questão. E é preciso você conhecer técnicas capazes de você conseguir destravar cada código. Eu sou professor de humanas, eu sou pós-graduando em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Minha análise é em habilidades e competência. Eu tenho ensinado isso há 10 anos, desde 2015, que eu tenho entrado em sala de aula, eu tenho ministrado aulas para o Enem e vários feras têm sido aprovados ao longo desses anos nas universidades públicas de qualidade do nosso país em cursos muito concorridos. E a maioria dos meus alunos, ele tem alcançado notas altas, eles têm alavancado as suas notas em ciências humanas, não porque eles estudaram conteúdo, mas sim porque eles confiaram no meu método. A partir de todo o histórico da prova de ciências humanas, que eu tenho mapeado esse padrão que se repete das questões e usando técnicas eficazes para acertar a questão independente do conteúdo. Se não é mágica, é método. E se você quer alcançar 40 a mais, você precisa, agora nessa reta final pro Enem, você precisa conhecer técnicas, você precisa ir com um olhar treinado para a prova do Enem, conhecendo os padrões, conhecendo o que cada comando vai exigir de você na hora da prova. Então eu trouxe aqui questões só para você perceber o quanto é incrível estudar o Enem pelo que ele é, pela matriz de referência, olhando as habilidades, identificando e analisando cada código da sua habilidade. Então, a primeira questão que eu trouxe para você é uma questão da nossa habilidade 2, que é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Se você observar aqui, eu já fiz alguns círculos nas palavras-chave que estão dentro do texto e que elas fazem completamente assim ligação direta com a alternativa certa. Veja só, o testemunho nunca é um relato exato do que aconteceu. Na verdade, ao expor seu passado, ou seja, ao expor o que já aconteceu, o sujeito está sempre procedendo a uma reelaboração. Passado está ligando à reelaboração, que portanto vai ligar também à memória, pela qual memórias tidas como negativas podem, consciente ou inconscientemente, ser esquecidas em certos momentos. Simplesmente para seguir em frente é preciso esquecer. Então olha só como o Enem faz ligação direta entre palavras-chave com as habilidades. Eu peguei aqui a habilidade 2, que é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, e eu já circulei aqui palavras que você encontra nos textos e que vai fazer ligação direta com a palavra-chave da H2. Então você vê, ó, expor seu passado, reelaboração, memórias. O texto está falando do testemunho, né? O que é um testemunho, o que é um relato, que é, na verdade, reelaboração. Ou seja, é memorizar, é lembrar. E a própria palavra da habilidade, ela vem colocada aqui dentro do texto, mas não só isso. Na referência do texto, que eu sempre digo que é muito importante que você leia também a referência, porque lá tem os códigos de onde foi tirado esse texto, de onde foi tirado esse artigo. E aqui eu tenho, o texto ressalta um aspecto fundamental da produção da memória. Então você percebe que o texto, a referência e o comando estão ligando a habilidade. Então aqui você não tem dúvida nenhuma que seja H2. E se está perguntando para você analisar a produção da memória, então a palavra só pode ser palavra-chave ligado também à reelaboração, a passado, a memória, que seria lembranças. Mas esse padrão acontece em todas as questões de ciências humanas da própria habilidade, porque se a habilidade é a mesma, a questão ela também tende a ser na mesma pegada. Então você tem uma questão 13 de outra edição do Enem, onde você tem a memória, lembrar ou recordar. A memória é o que confere sentido ao que foi passado. E aí, ó, um texto de Marilene Chauí, perdão. Então, a própria filósofa, né, contemporânea, que traz pra gente questões sobre a memória, questões sobre relembrar o passado. E a alternativa letra E é o potencial de evocar o passado apontando para o futuro. Você viu que na questão anterior estava falando que memória também é passado. Então você percebe que são as palavras-chave da própria habilidade 2. Aí você percebe como esse padrão também se repete em várias habilidades. Na H10 ele pede para reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais. Só que não é só olhar que é movimento. Você precisa olhar para a questão e entender se esse movimento
a participação dela coletiva na transformação da realidade histórica e geográfica, ou se esse movimento visa mudança na legislação, que é outra habilidade, ou se esse movimento visa, por exemplo, ruptura e continuação e ruptura de processos históricos, que também já vai ser outra habilidade. Quando você começa a mapear os padrões dessas habilidades, entender as palavras direcionadoras dessas habilidades, você começa a destravar o Enem, você começa a entender o Enem como ele é, por habilidades, pela a elaboração. Isso te dá condição de você ir para a prova do Enem com um olhar treinado de um elaborador. Isso. E não é à toa, eu sou elaborador também de questões para concursos vestibulares, nem eu entendo disso que eu estou falando, tá? É muito estudos, e é nisso aqui que está formulado o meu método, o MDC, o método Davi Calado, que foi formulado em um passo a passo, que tira você de 20, 21 a questão para levar você para 40 a mais. É isso que tem acontecido com os meus alunos. Então olha a questão 67. Tá ligando aqui, falando sobre a ocupação de um terreno de Santo André, no ABC Paulista, que era uma região, enfim, que estavam ali espaços ociosos, né, dentro da área urbana, e os movimentos começaram a ocupar esses terrenos, esses lugares para construir sua casa. Afinal, isso daqui é um direito de cidade, né? É um direito garantido na Constituição, é um direito garantido também no Estatuto da Cidade, né? O grande estatuto que temos, que, enfim, foi imitado pelo mundo inteiro. Então isso daqui está garantido pela a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Garantir o direito à moradia. Aí você pega aqui, ó, o texto, o comando, né? O comando eu sempre digo que é o coração da questão. O texto apresenta uma estratégia. Gente, isso aqui também é um padrão no Enem, tá? O Enem sempre repete isso. Qual a ação, qual a estratégia, qual a possibilidade. Isso daqui são palavras-chave. Eu utilizo recursos linguísticos, né, técnicas, para você responder as questões que estão ligando a essas palavras-chave também aqui do comando. Então, o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para fragilizar o poder público, aumentar a economia solidária, controlar a propriedade estatal, garantir o preceito. Gente, de cara, garantia. Por quê? Porque o texto está mencionando que a Carta Magna, a Constituição, garante. E quando você pega preceito, significa colocar em voga a lei constitucional. E constitucional também está ligando à Carta Magna, que é a Constituição. Eu sempre costumo dizer uma coisa, fera, depois que você vê, é impossível você desver. Porque o Enem acaba sendo uma prova incrível, linda de se fazer, quando você passa a conhecer realmente o Enem como ele é, pela matriz de referência. Matriz vem de mater, mãe, primeira. Então, é ela responsável por formular as tuas questões. Eu estou falando isso porque eu entendo da matriz de referência, é o meu material de estudos para pós-graduação, trabalho e estudo para formular todo o meu método. E para elaborar também as questões que eu faço. Então, se você quer ter acesso a esse recurso premium, esse recurso de técnicas e estratégias bem definidas, um passo a passo, para saber exatamente o que fazer no dia do Enem. Pegar o texto, as palavras do texto com o comando, com o coração da tua questão e ligar isso à alternativa certa. Isso daqui não é mágica, isso daqui é método. E eu vou ensinar para você em uma imersão que se chama Imersão das Feras. Serão 2 dias imersivos comigo no Meet para você aprender técnicas e estratégias. Clica no link abaixo na descrição e garanta o seu ingresso. Eu te vejo lá, quero você fera, sendo fera desse bonde e acertando 40 a mais em humanas e alavancando a sua nota no primeiro dia.